A polícia reforçou a vigilância nas ruas e se empenhou em desvendar o crime, mas o que aconteceu acabou entrando mesmo na estatística de crimes não solucionados. Quanto a mim, eu nunca aceitei o que aconteceu com o meu irmão. Em minha mente sempre ocorreu a luta do que eu acreditei ter visto com o que oficialmente aconteceu. Eu mesmo chegava a duvidar da minha sanidade e decidi procurar ajuda de psicólogos. O tempo passou e a perca do meu irmão me fez viver um luto profundo e silencioso. Procurei fingir superação, contudo, ocultei os meus sentimentos e me foquei em dar orgulho aos meus pais. Tudo para recompensá-los pela perca do meu irmão. Aos 18 anos, eu ingressei no exército francês, onde fiquei por 2 anos. E se tinha algo que me orgulhava, era admirar o meu reflexo no espelho e perceber o quanto eu estava parecido com Dominique. Era comum os amigos e conhecidos dele comentar. Os meus pais também comentavam o fato emocionados. Eu perdi a conta das vezes que, em segredo, eu chorava repetindo o quanto o amava e o quanto ele foi importante para mim. Mesmo que agora não passasse de lembranças dos dias felizes, pois ter a aparência dele e seguir o estilo dele e usar as roupas que ele usava me dava forças para viver e me fazia sentir-me próximo a ele. Comecei a estudar sobre reencarnação e a minha oração era para que ele voltasse para a minha vida, nem que fosse numa reencarnação vindoura. Em minha mente, eu deveria viver para honrar o meu irmão e orgulhar os meus pais. Entretanto, eu tinha as minhas limitações, e entre elas, o fato de não sentir qualquer atração por mulheres, ou mesmo conseguir ter ereção com elas. Definitivamente, a minha praia era outra, e por isso, sempre desconversava quando os meus pais sugeriam namoro e coisas do tipo. Aquele era o único ponto que eu não conseguia alcançar o nível do meu irmão. Estava com 3 meses desligado do serviço militar, quando pela manhã, ao regressar da academia, eu decidi ir ao cemitério de Père Lachaise. Era uma manhã nublada, e o que eu buscava era passear entre as sepulturas, que eram belos monumentos, e os mausoléus dos famosos. Cheguei de moto, e assim que a estacionei, segui rumo ao cemitério. Bem, eu nunca gostei de ir ao gavetário. Eu preferia caminhar pelas ruas entre as sepulturas, chorando a minha dor. Era um lugar remoto, muito tranquilo e bonito, com muitas árvores e sepulturas lindas, algumas de mármore e com aparência de verdadeiras obras de arte. Em minha mente, a alma do Dominique estava em todos os locais daquele lugar magnífico, e eu não conseguia caminhar nas ruas do Père Lachaise sem imaginar tudo o que perdi com a morte do meu irmão. Especialmente naquele dia, o céu estava com pesadas e escuras nuvens de chuva, o que confiava ao cemitério a expressão de ser um final de tarde. E como era de se imaginar, raríssimas pessoas transitavam fascinadas pelas sepulturas de famosos. Dei uma parada em frente à sepultura de Allan Kardec e admirei o seu busto e a beleza da arquitetura do seu mausoléu.
mas logo continuei o meu passeio. O meu coração sangrava refletindo que se passara quase 8 anos que eu havia perdido Dominique. E foi quando um homem vestido com roupas pretas, na verdade uma espécie de traje medieval, surgiu à minha frente. A princípio, eu tomei um grande susto pela maneira inesperada como ele chegou. Contudo, ao encarar o seu rosto, eu senti um misto de sentimentos tão intenso que o meu peito chegou a doer. E sem a menor sombra de dúvida, aquele era o Dominique. Já caindo em prantos, eu perdi todas as minhas forças e me ajoelhando diante dele. Mas que decepção! Um homem atlético, de aparência tão imponente e claramente chorando de medo. Quem te apavorou tanto, ou te induziu a ter essa reação tão patética diante de um noturno? Ele indagou sorrindo. Bem, já que você está ajoelhado em minha frente, me diz, foi a Camille, a Valentina, a Sophie, talvez o Nathan, ou quem sabe o Sebastian? Aposto que foi o Marcel. Bem, não importa. Assim que eu beber o seu sangue, eu saberei quem te condicionou. E então, eu posso experimentar o gosto do seu sangue até me satisfazer por completo. Eu não refleti nas palavras dele, e tudo que eu sentia era uma emoção tão grande que eu só conseguia chorar e me estremecer. Em minha mente, aquilo não poderia ser real. Contra tudo que era lógico, eu estava diante do meu irmão. Você não me respondeu, seu patético. Anda, levanta a cabeça e me oferece o seu pescoço, seu malandrinho. Não é bom deixar um noturno só na vontade. Eu não entendia o que ele estava falando, mas só comentei que eu estava tão feliz e que ele podia tomar até a minha vida em troca pela dele. E foi quando ele comentou que eu fui bem condicionado, e me pegando, ele cravou seus dentes no meu pescoço. A princípio, eu sentia a dor de uma dolorosa picada, que rapidamente adormeceu, me proporcionando uma sensação de prazer. Somado a isso, eu só conseguia repetir que era o meu irmão e que ele havia voltado para mim. E nisso, eu o abracei, me permitindo aproveitar a presença dele. E se fosse um sonho, eu não queria acordar. E foi quando, de repente, ele afastou a boca do meu pescoço e me encarou surpreso. Não pode ser! Você é o Victor! Você é meu irmão! E como foi capaz de resistir a todo esse desejo que sentia por mim? Pois nem a Sofia é capaz de sentir o que eu vi em sua alma enquanto absorvia o teu sangue, a tua essência e a tua lembrança. Agora eu entendo muitas coisas. Eu consigo entender toda a sua dor pela minha ausência. Ele desabafou surpreso. No momento, eu não fazia ideia. Mas ao consumir o meu sangue, o Dominique teve acesso à minha alma. Ele descobriu que eu o amava com loucura, desespero e desejo. Ele sentiu a dor que eu carregava em tê-lo perdido, e até acessou a fantasia mais profunda que eu ocultava em relação a ele desde quando me entendia por gente. Então era por isso que me olhava tanto. Na época eu pensava que era apenas curiosidade em saber como iria ficar quando crescesse, já que eu era o seu referencial por ser o teu irmão mais velho. Você me ama como ninguém mais. Ele comentou surpreso. A tua sede de sangue em mim é comparada com a sede de sangue de qualquer noturno.
Como conseguia resistir? Ah, já sei. O seu medo de perder o meu amor sempre foi maior que qualquer coisa. E nem mesmo os meus súditos, que dariam a vida por mim, são capazes de sentir algo tão intenso. Se eu fosse um humano, eu não compreenderia nada. Mas eu morri, e como noturno, eu entendo e aprecio o que você sente por mim. Fomos irmãos, mas agora não somos mais nada. Eu posso te saciar como você sempre sonhou, se você me forneceu seu delicioso sangue. Agora eu entendo, porque somos proibidos de beber o sangue dos nossos antigos parentes mais próximos. Ele começou a sorrir. Depois me beijou na boca como eu nunca imaginei ser possível, mas como eu sempre desejei. Parecia que ele lia os meus pensamentos. E lógico que aquilo era um sonho, mas eu não queria acordar. Eu nunca fiz isso com homem algum. Na verdade, eu nunca vi qualquer graça em algum deles até agora. Ele admitiu. Vamos lá, eu quero mais um pouco de você. Ele disse isso, abocanhando o meu pescoço. Eu sentia a sugada dele e parecia algo mágico. Até que comecei a sentir uma tontura. E diante disso, ele parou. Me fitou nos olhos e disse que aquilo não era um sonho. E naquele momento ele feriu o polegar no dente e me pediu que eu chupasse o seu dedo. Eu obedeci e naquele momento a minha mente se abriu. Eu voltei aos fatos do dia do acidente e descobri que tudo que eu imaginei era a mais pura verdade. E além disso, eu recebi informações vindas dele. Descobri sobre a rachadura entre o Descobre e o Enigma. Eu soube da trama da família da Sofia em substituir um vampiro de 1000 anos e meio pelo meu irmão. E também como foi todo o processo. Eu descobri que o cadáver que homenageamos como sendo do Dominique, na verdade, era o do Stefano Della Fontier, que foi traído numa trama arquitetada pelo Descobre e pela família Vampira Winchester. Eu descobri que para manter o enigma de pé e unificado, ele se fazia passar pelo Stefano Della Fontier. E também revivia as lembranças dele de transas com as nossas primas, algumas colegas de escolas, algumas prostitutas e uma colega da nossa mãe, e também 2 militares no exército. Uma era a sua supervisora e a outra era uma recruta. Eu via às vezes que ele se masturbava em vários lugares de nossa casa, e até em casas abandonadas, e mesmo no quartel. Eu vi ele acessando conteúdos pornô, e quando transava com a Jaqueline, e escondido com a Sofia. Eu descobri que o meu irmão era viciado em mulher, e que não negava fogo a qualquer uma que se oferecesse ou caísse na conversa dele. O vi brincando no exército com seus colegas de alojamento, debochando daqueles que não ficavam com mulheres alguma, sorrindo das mentiras que alguns contavam e dando palmadinhas ou passando a mão no traseiro dos colegas em momentos de brincadeiras, mas apenas por molecagem, para se divertir da zoeira que alguns colegas faziam e da raiva com que os caras ficavam. Eu vi que ele tinha a mania de mostrar o seu bilau duro para os colegas mais íntimos, e que ele tinha muito orgulho e ter uma manjuba realmente grande e bruta. Comprovei que, de fato, ele nunca teve nada com homem. Embora no começo da adolescência,
ele tenha tido curiosidade em entender qual era a graça em ficar com um cara. Entretanto, faltou-lhe coragem e excitação para experimentar. Uma cena que me assombrou foi descobrir o lado obscuro dele. Ele foi quem matou a Jaqueline e o próprio filho. Fez isso para acabar com o seu passado humano e comprovar o quanto estava compromissado com a causa da Sofia e de todos os vampiros da linhagem do For. Bem, como os vampiros fiéis à liderança della Fontier. Eu vi ele matando lobisomens, vampiros contrários a decisões dele, e vampiros que suspeitavam que ele não era o Stefânio della Fontier, mas sim um impostor. A minha mente parecia prestes a explodir de informações. Eu soube que o Descobre estava levando o melhor na luta pelo poder de caçar e exterminar seres sobrenaturais. Eu soube que o meu irmão queria matar um cientista chamado Marcel Berardes Leblanc, pois este estava desenvolvendo um projeto para o Descobre chamado Ibricanes, que consistia em experimentos para obter supersoldados lupinos a serviço do Descobre. E por último, eu revivi a surpresa que ele ficou ao descobrir a minha alma, e vi o quanto meu sangue e os meus desejos e instintos mexeram com ele. Tudo aquilo me foi fornecido apenas com uma gota que provei do sangue dele, e aquilo me fez entrar em transe, como se eu estivesse distante da realidade. Senti ele batendo em meu rosto e marcando de se encontrar comigo na noite daquele dia num lugar ermo. Ele me disse onde deveríamos nos encontrar e disse que me explicaria outras coisas. E nisso eu vi a Sofia se aproximando dele, alegando que ele havia encontrado um lanche e tanto, e que ela queria experimentar. Diante disso, ele não deixou. E foi quando a Camille, a mulher que capotou nosso carro várias vezes no dia em que meu irmão se tornou vampiro, a qual eu não lembrava o nome, mas depois de provar o sangue do meu irmão, eu sabia muito bem quem era ela. Ela chegou apavorada, contando que o Sebastian, sem querer, havia matado a presa que encontrou no cemitério. O meu irmão mandou que ele ocultasse o corpo em qualquer mausoléu, e depois se retirou com seus comparsas. Eu voltei a entrar nas lembranças do meu irmão. O vi participando de orgias com várias mulheres e as loucuras que ele fazia na cama com a Sofia, a Camille e algumas turistas e várias outras mulheres. E quando dei por mim, eu estava sendo socorrido por uma senhora. Aparentemente, eu havia desmaiado e estava jogado ao chão. E ao passar a mão no pescoço, nem sinal de qualquer ferimento ou marcas e perfurações. Agradeci à senhora pela ajuda, a tranquilizei e procurei sair do cemitério. Estava confuso, me perguntando se tudo aquilo era real, mas era impossível não ser, pois como eu teria todas aquelas lembranças acerca da vida do meu irmão? Por outro lado, ele havia marcado um encontro comigo, e comparecer a ele me seria como uma comprovação que aquilo foi real. E assim que cheguei em minha casa, eu procurei me isolar no quarto, onde poderia comprovar o meu encontro com o Dominique, através das marcas deixadas pelas mordidas dele. E para o meu espanto, haviam sim 4 pontinhos no meu pescoço.
mas eram tão clarinhos que dificilmente se percebia. Cheguei à conclusão que, de alguma forma, deveria haver uma secreção que potencializava a cicatrização. E depois de me alimentar, eu voltei a procurar as marcas e não encontrei nada. Faltando meia hora para o encontro, eu subi na minha moto e rumei para lá. Estava ansioso e preocupado, e a todo momento eu reparava o horário. E foi quando meu irmão surgiu diante de mim e eu levei até um susto, pois havia observado há pouco tempo a direção em que ele surgiu, e não vinha ninguém daquela direção. Eu perguntei se ele era real ou se eu estava ficando louco. Ele pediu que eu tocasse nele e depois reforçou que ele era um vampiro e que já havia explicado tudo a mim através do seu sangue. Ele comentou que era melhor não ficarmos parados, mas caminharmos. Bem, eu concordei. Perguntei o porquê ele se afastou e nunca se importou com a tristeza da nossa família. No que ele comentou que não eram mais como antes, e mesmo se mantendo afastado, nos protegia. Além do mais, ele estando tecnicamente morto, ele causaria menos sofrimento. Ele explicou que as marcas deixadas por um vampiro cicatrizam quase que instantaneamente, devido às secreções específicas da boca de todos os noturnos. Contudo, a perca de sangue da vítima levava o tempo humano para se restabelecer. Daí, existe o risco de morte se o vampiro não souber a hora de parar, e que para que as chances de uma transição vampírica sejam um sucesso, era necessário o ciclo de um sangue entre o vampiro e o humano. Um deveria sugar todo o sangue do outro, enquanto oferece o seu sangue para a mutação. Ele me explicou que, como foi um vampiro mutável depois da morte, ele nunca envelheceria, mas que a sua nova vida não era eterna. Provavelmente, ele viveria mais alguns milênios e algumas centenas de anos. Indaguei por que ele matou a Jaqueline e o próprio filho. Ao que ele falou que um vampiro não pode ter qualquer ligação com a sua vida humana. Principalmente ele que havia se tornado o Stefânio Della Fontier, um dos reis dos noturnos e o líder do Enigma. E isso devido ao falecimento de todos os Della Fontier. Ele revelou que só ter a aparência de um dos reis não era o suficiente para convencer que ele escapou de um ataque do Descobre. Ele deveria provar com atitudes e decisões. Revelou que teve que estudar muito e aprender muitas coisas, e que o mais difícil foi convencer a Constância Della Fontier de que ele era o seu marido e primo caçula. Todavia, como não obteve sucesso, ele simplesmente a matou. Contou que o Departamento de Contenção Obscura, o Descobre, era a evolução da Ordem dos Sagrados Caçadores Eclesiásticos, fundados e financiado pela Igreja Católica Arcaica, e que se unia aos caçadores de recompensas da Ordem de Cavaleiros Profanos, especializados no combate a demônios e seres das trevas, e ainda as famílias mais influentes do mundo, e sendo seus alvos lobisomens, canes do inferno, necrolupinos, vampiros, bruxas, feiticeiros e filhos do demônio. Também metamorfos, wendigo, mapinguaris, arpias, mulheres cobras, límoros, limianos e sete-alenos, sacis do umbral,
aparições de estradas, possessões, OVNIs, ETs e muito mais. Ele explicou que o enigma se rendeu à igreja e se colocou aos seus serviços, sendo vistos como demônios domesticados que contribuem para a ordem na Terra. Contudo, o Descobre, ao se consolidar, decidiu acabar com todos os seres sobre-humanos e ordenou a aniquilação indiscriminadamente. E como os Winchesters tinham mais poderio tecnológico, eles infiltraram-se no Descobre e firmaram um acordo para o extermínio também de todos os clãs vampíricos que não se submetessem a eles. Porém, eles precisaram exterminar os vampiros fiéis à Casa de La Fontier e os insubordináveis a eles: os Dufour, os Gadier, os Champollions e também os Souza, os Portinari e os Correa, sendo esses três últimos clãs de vampiros brasileiros, que de tão imperceptíveis na sociedade, os brasileiros nem imaginam que existam. Dominique explicou que a sobrevivência do Stefânio de La Fontier é a única esperança da resistência dos vampiros, já que os lupinos odeiam os noturnos, justamente por eles terem se aliados à igreja para caçá-los. E embora haja muita organização de resistência lupina, eles consideram os noturnos como traidores. O meu irmão admitiu que o ressentimento dos lupinos pelos noturnos é simplesmente compreensível, mas ele não pensa como pensava o verdadeiro Stefânio de La Fontier, e que só com a união de todos os seres sobre-humanos o Descobre seria aniquilado. Conversei com o meu irmão por horas, mas por mais que tivesse razão para odiá-lo, eu não conseguia. E foi quando ele me disse que já havia revelado muita coisa, e que o motivo de ter se encontrado comigo dizia respeito a nós dois. Ele revelou que não me reconheceu no cemitério, e que pensou que eu era apenas um completo estranho, e disse que o ato de ter bebido meu sangue foi um erro, pois eu era o ser humano mais próximo do que ele já foi, uma vez que eu nasci da mesma combinação genética que ele. E revelou que nem os nossos pais, ou o filho que ele teria com a Jaqueline, tinha um DNA tão aproximado com o dele. E foi por isso que ele conseguiu fazer a leitura da minha alma simplesmente provando o meu sangue, e conseguiu se comunicar comigo também pelo sangue. Contudo, a apreciação do meu sangue despertava nele sentimentos profundos, culpas e a sensação do pertencimento a uma família. E o que era inapropriado, e por isso o mais sensato era ele me matar antes que alguém soubesse. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei em choque, até mesmo porque estávamos numa viela de casas abandonadas e em ruínas, e tecnicamente ele poderia me matar como fez com a Jaqueline. Mas diante disso, eu parei e disse que ele era muito inteligente, e que se eu era mesmo um problema para ele, eu entregaria a minha vida a ele sem qualquer reclamação. Afinal, a minha alegria foi ter nascido irmão dele e ter convivido com ele. Falei aquilo chorando, mas conformado com o meu destino. E diante disso, ele se aproximou de mim e disse que se me mataria, queria antes aproveitar o amor que eu sentia por ele.
E esse sentimento tão forte e louco que foi capaz de despertar nele até o que ele nunca imaginou. Diante disso, ele me levou para uma casa em ruína, onde nos despimos, e ele me possuiu como um homem, vampiro, e completamente nada ele me negou. Tirou a minha virgindade de todas as maneiras possíveis, sem cerimônia, e arrebatado de desejo, ele me penetrou de todas as entradas possíveis. Ele me pegou em todas as posições inimagináveis, e sempre que eu começava a explodir de prazer, ele me mordia, fazendo o meu prazer ser enlouquecedor, mas sem que eu tivesse perca de sêmen, o que me deixava louco, pois eu continuava cheio de desejo. Ele também quis que eu fizesse nele o mesmo que ele fazia em mim. E dessa forma, eu não perdi somente o selinho do furico, mas do pipito também. E contra tudo, o que poderia ser racional e aceitável, eu conheci o corpo do Dominique por completo. E o que ele mais sentia prazer em fazer era me morder e sugar o meu sangue. Estremeci-me loucamente enquanto era mordido no pescoço, peito, abdômen, braços, coxas, pernas e nádegas. Além das presas da boca, ele usava os dedos, carícias e também a fala bruta, pois ele estava faminto e insaciável. E quando terminamos, eu estava completamente fraco, com a vista meio turva, mas foi a vez que ele me permitiu explodir realmente de prazer. O meu orgasmo jorrava violentamente, enquanto eu desfalecia nos braços dele. E só então eu percebi que o meu corpo estava todo dolorido. Contudo, ele me deu uma última mordida que pareceu anestesiar todo o meu corpo. E quando acordei, eu estava no hospital tomando sangue. Ele havia hipnotizado uma médica para que me ajudasse. Fez a doutora me dar um recado, no qual dizia que os nossos pais só lembrariam-se de mim quando me vissem pessoalmente, e que nada me perguntariam. Também falou que foi a experiência mais intensa que teve desde quando se tornou um noturno, e que tinha uma surpresa que eu só iria perceber com o tempo. Eu pensei que ele havia me tornado como ele, mas para minha surpresa, não foi bem isso. Eu comecei a reparar também nas mulheres e sentia os toques dele no meu corpo, e até chegava a ouvir a sua voz e os seus gemidos. E com isso, eu experimentei me envolver com mulheres, e tudo o que eu via na minha frente era ele. O mais estranho era que, mesmo repetindo o nome dele no momento de intimidade, as mulheres ouviam o nome delas. Os meus pais viviam no meu pé para que eu arrumasse uma namorada, e apresentavam até algumas filhas de amigos. E com isso, eu me envolvi com a Suzette, e chegamos a casar. Aos 25 anos, eu tive o prazer de me tornar pai de uma dupla de gêmeos. 2 meninos que eu fiz questão de chamar o primogênito de Dominique, e o outro recebeu o nome de Damon, em homenagem ao avô paterno da Suzette. Os meus pais ficaram muito contentes com a chegada dos netos. Já os pais da Suzette não fizeram muita questão, até mesmo porque tinha outros netos gêmeos, filhos do filho predileto deles, que era oficial da Marinha. E foi quando, ao regressar de um dia de trabalho do restaurante da minha mãe, eu parei no sinal
e um homem se jogou na lateral do meu carro e eu pensei que ele fosse um turista bêbado. Entretanto, eu notei 2 homens de preto que corriam ao encalço dele, cerca de 50 metros atrás. O rapaz usava uma calça característica de pacientes psiquiátricos. Ele era jovem, muito bonito e parecia desesperado. Ele entrou e foi logo falando que não era louco, mas que estava sendo usado como cobaia num experimento. Ele mencionou o nome Marcel Berardes Lemblance e eu recordei no ato que aquele era o nome que o Dominique havia mencionado como sendo de um cientista a serviço do Descobre, que encabeçava o projeto Ibricane. Eu não sabia nem o que pensar. De repente, era como se eu estivesse envolvido numa trama fictícia, num jogo de videogame ou coisa do tipo. Paris havia deixado de ser a cidade pacata e turista de sempre para se tornar um cenário de filme de terror. Era como se a cidade diminuísse e de uma hora para outra eu estava envolvido em várias tramas do submundo. Arranquei o carro o quanto antes dali. O rapaz, apavorado, observava a avenida pelo retrovisor e não sabia se me agradecia ou repetia que foi vítima de uma organização criminosa. Recomendei que se acalmasse e perguntei o seu nome e onde ele queria que eu o deixasse. Cheguei a sugerir uma delegacia onde ele poderia ter a proteção policial. Entretanto, ele não concordou com a veemência e alegou que tudo era um esquema e que a polícia acobertava e estava em conveniência com o que acontecia. Bem, vendo como ele estava apavorado, eu pedi para que ele ficasse tranquilo e concluir que pensaríamos no que melhor poderíamos fazer. Insisti para que ele me dissesse o seu nome, ao que ele revelou que se chamava Nikolai Liandrevski e que era um prostituto de rua que foi envolvido numa trama muito sinistra. Ele contou que foi atender um cliente e acabou sendo sequestrado e aprisionado por 5 meses num instituto muito insano. Ele ficava implorando para que eu acreditasse nele, e eu limitei a dizer que não era do tipo cético, e que se ele estava falando, eu acreditava. E logo adiante, eu notei que um motoqueiro fazia sinal, avisando que havia uma blitz à frente. A minha intuição me disse que era coisa do Descobre. Então, eu entrei numa rua e então avisei que não estávamos sendo perseguidos pelos perseguidores dele. Ele também me falou que a polícia estava envolvida e eu concluí que a blitz era simplesmente uma armadilha. Me perguntou para onde estávamos indo e foi quando me ocorreu uma ideia. Admiti que não poderia levá-lo para a minha casa, mas que tinha um chalé nas redondezas de Paris que pertencia à minha esposa. Revelei que foi um presente de casamento que o pai dela nos deu para que passássemos a lua de mel. Avisei que quase não íamos lá, e como a minha esposa estava viajando para a casa dos meus sogros, aquele poderia ser um ótimo lugar para ele ficar, até que pudesse raciocinar com mais calma para tomar a melhor decisão. E com quase 1 hora de estrada, chegamos ao local que eu havia mencionado. No entanto, para o meu espanto, havia um automóvel estacionado na garagem da propriedade e a luz da casa estava ligada. Eu fiquei muito intrigado e pedi para Nikolai me acompanhar com cautela.
pois aquilo estava muito esquisito. Ele, apavorado, alegou que poderia ser os sequestradores dele. Então eu pedi para ele se acalmar, pois não havia como eles me associarem a ele se nunca havia nos visto na vida. E como eu tinha a chave da propriedade no meu carro, eu decidi averiguar o que representava aquilo. E foi quando me aproximei mais da casa e vi as bagagens da Suzette na sala. Surpreso, eu disse ao Nikolai que aquelas eram as coisas da minha mulher, que alegava estar na casa dos pais dela. No ato, ele foi direto e disse que, pelo jeito, aquilo só poderia representar um adultério. Eu mandei ele se calar e comentei que aquilo não poderia ser possível. E foi quando entramos na casa e eu havia pego uma peça da madeira para me defender. Notei que havia também bagagens que não eram da Suzette. E naquele momento eu percebi que ela estava com mais alguém ali. Provavelmente um amante. E aquilo me deixou surpreso e fez o meu sangue ferver. Pois como era possível ela fazer aquilo comigo? Que tipo de pessoa era a Suzette que no momento se derretia de amor por mim? Dizia que eu era um homem da sua vida e depois fazia aquilo? E foi quando cheguei ao quarto e, para minha surpresa, ao acionar o interruptor, eu vi a minha mulher deitada de conchinha com a Cecília, a amiga dela que foi madrinha do nosso casamento. Perplexo, eu fui até elas e puxei as cobertas. E foi quando percebi que realmente as duas estavam completamente nuas. Ambas acordaram com um susto tão grande que soltaram um grito. Nikolai, pela primeira vez desde quando o conheci, ele soltou um riso e disse que era assim que surpreendíamos as pessoas. Desesperadas, elas trataram de se cobrir, ao que a Suzette, chorando, começou a implorar que eu me acalmasse e que não fizesse nenhum mal com elas. E foi quando eu percebi que as duas observavam um pedaço de madeira que eu tinha em uma das mãos. E naquele momento eu entreguei a peça para o Nikolai e pedi para ele se livrar daquilo. Em seguida, eu avisei que queria conversar com as duas, ou melhor, só com a Suzette, na sala e vestida. Ao me ver chegando à sala, o Nikolai alegou que agora eu não poderia fazer nada por ele. Ao que eu pedi para ele relaxar e não se preocupar, pois aquele lugar era seguro para o problema dele. Avisei que ele poderia ir para o outro quarto, onde poderia tomar um banho e se livrar daquela roupa de hospital. Comentei que tinha um closet e que ele poderia escolher o que vestir, pois eu sempre deixava roupas à disposição. E havia a família do caseiro que vinha cuidar de tudo, embora eles morassem afastados. E pelo jeito, a Suzette havia avisado que vinha passar alguns dias. Conforme combinado, a Suzette veio falar comigo. Com calma, eu avisei que não a julgaria, mas que tinha o direito de saber toda a verdade. Então perguntei desde quando a Cecília e ela eram amantes. Ela, muito constrangida e aos prantos, implorou para que eu não a afastasse dos nossos filhos. Ao que comentei que não havia por que fazer aquilo, pois ela era uma mãe exemplar. E mesmo a nossa vida a dois,
era independente da nossa maternidade e paternidade. Pedi para ela ficar calma e só acabar com todas as mentiras. E foi quando ela confessou que a Cecília e ela sempre se amaram e que ela se casou comigo por pressão do seu pai, que ao descobrir o que ela sentia pela Cecília, a obrigou a se casar, sob pena de destruir a vida da Cecília e dos seus familiares, que não tinham nada a ver com os sentimentos delas, e que nem imaginava que a Cecília era lésbica ou apaixonada por ela. Ela revelou que eram amantes desde o período colegial. Revelou também que, de certa forma, me amava e que sabia que eu era um bom homem. Um homem honesto, trabalhador, gentil e de família acolhedora. E também o pai dos filhos dela, e um bom companheiro. Mas que ela não era feliz, pois embora sentisse um carinho por mim, nunca me amou verdadeiramente. E até me usou para se proteger da tirania do seu pai. Muito calma, abracei e pedi desculpas por ela ter sido obrigado a viver comigo e ter me aceitado na intimidade, sendo que os seus desejos nunca foram para homens, mas sim por mulheres. Disse que compreendia a sua dor e que deixaria que ela decidisse o que julgava melhor para a nossa vida a dois. Ela ficou perplexa e me perguntou: como assim? Ao que revelei que ela só trouxe alegria para a minha casa e que os nossos filhos ajudaram os meus pais a conviver com o luto de ter perdido Dominique. Também a primeira nora e o primeiro neto. Conversamos com muita maturidade. E foi quando o Nicolai apareceu, alegando que estava com fome. Ela mencionou que tinha comida na geladeira e depois quis saber quem era o Nicolai. Aleguei que ele era alguém que precisava de ajuda e que foi vítima de sequestro por uma organização criminosa. Esteve 5 meses sendo usado como cobaia e também estava precisando de um esconderijo. A Suzette ficou boquiaberta e perguntou se eu estava louco. Pedi para ela se acalmar e comentei que ninguém nos viu juntos e que de maneira alguma ele esteve na nossa casa. Naquele momento, a Cecília chegou avisando que iria embora. Aleguei que não havia razões para aquilo e que era perigoso. Mencionei que deixava a Suzette livre para ser feliz com ela. Contudo, eu tinha problemas mais sérios. A Cecília me fitou pasma. E no dia seguinte, eu acordei no sofá do chalé e a Cecília e a Suzette dormiram de portas trancadas no quarto de casal. E o Nicolai estava no quarto de hóspedes. E foi quando eu me refleti que o Nicolai era um completo estranho e aproveitei o fato de precisar de um banho para ir ao quarto onde ele passou a noite. A cama estava vazia e por um impulso eu adentrei o banheiro e foi quando o surpreendi completamente despido, escovando os dentes. E para o meu espanto, ele era mais bonito do que eu havia percebido antes. E de fato, ele deveria ser um prostituto muito requisitado. Continua.